coração de um vale suntuoso, onde colinas verdes se encontravam com o azul do céu, erguia-se a imponente mansão valeriana, um monumento ao luxo e à grandiosidade. Seus jardins meticulosamente aparados, suas fontes jorrando água cristalina e suas janelas que espelhavam o sol, tudo gritava opulência. No entanto, por trás de tanta beleza, existia uma rotina silenciosa de humilhação e preconceito que poucas pessoas notavam. Aqui vivia Sofia, uma jovem de 20 e poucos anos, cuja beleza discreta e a alma resiliente eram tão autênticas quanto a terra que ela ajudava a cuidar. Filha de seu Joaquim, o caseiro da mansão há décadas, Sofia conhecia cada arbusto, cada flor, cada segredo dos extensos jardins. Suas mãos, delicadas na aparência, eram fortes e calejadas pelo trabalho honesto, doando-se a cada tarefa com a mesma dedicação de seu pai. Ela vestia roupas simples, um jeans desbotado, uma camiseta de algodão, os cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático, contrastando drasticamente com o ambiente de luxo que a cercava. Mas se a mansão era um palco de opulência, era também o cenário para a vilania de Lívia. Em seus 30 e poucos anos, com cabelos loiros impecavelmente estilizados, maquiagem perfeita e olhos que brilhavam com uma malícia contida, Lívia era a noiva do patrão, o Sr. Ricardo, e se considerava a rainha inconteste daquele domínio. Ela exalava arrogância em cada gesto, cada palavra, e encontrava um prazer perverso em exercer seu poder sobre aqueles que considerava inferiores. E ninguém era mais inferior em sua concepção do que Sofia, a filha do caseiro. A humilhação de Sofia não era um evento isolado, mas uma rotina diária, sutil e dolorosa. Todas as manhãs, enquanto Sofia regava os canteiros de rosas, Lívia passava, soltando comentários pejorativos com um sorriso falso. Sofia, querida, ainda com essas roupas de trabalho, pensei que os filhos dos funcionários tivessem um mínimo de decência ao circular pelos jardins. Não quero que meus convidados pensem que estamos vivendo em um assentamento. Ou então Lívia, com um ar de descuido intencional, derrubava uma xícara de café perto de Sofia, ou pedia que ela buscasse objetos em lugares distantes e empoeirados, apenas para vê-la suar e se cansar. Certa tarde, enquanto Sofia lavava as calçadas de pedra da entrada principal, Lívia apareceu com um pequeno cão de estimação, um poodle branco e mimado. Sofia, que sujeira! Não é à toa que o senhor Ricardo vive reclamando da limpeza. Você não tem o mesmo padrão, não é? A gente nota de longe quem nasceu para brilhar e quem nasceu para limpar os sapatos alheios. E com um sorriso cruel, ela ordenou que Sofia limpasse as patas sujas do cão com um lenço de seda que acabara de jogar no chão. Sofia, com a face quente de vergonha, obedeceu, sentindo o peso da humilhação, mas sem queixar-se. Seu pai, seu Joaquim, um homem bom e digno, observava de longe, o coração apertado pela dor de ver sua filha tratada com tanto desprezo, mas sabendo que qualquer intervenção poderia custar-lhes o emprego e o único lar que conheciam. A mansão valeriana era um paraíso, mas para Sofia era uma prisão dourada de preconceito. Você já se sentiu injustiçado, subestimado, ou viu alguém ser humilhado por sua condição social? Prepare-se para uma história onde a verdadeira dignidade não está na riqueza, mas no caráter, e a verdade vem à tona de forma avassaladora. Se essa busca por justiça ressoa com você, já deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum momento desta reviravolta que vai te deixar de queixo caído. A mansão valeriana não era apenas o palco das humilhações de Lívia, mas também o lar de Sr. Ricardo, o patriarca, um homem que rondava seus 60 e poucos anos. Embora seu semblante fosse frequentemente sério e suas feições marcadas pelo tempo e talvez por grandes decisões de negócios, havia algo em seus olhos que, de vez em quando, revelava uma melancolia discreta.
um resquício de uma história mais complexa. Ricardo era um empresário de sucesso, cujas empresas se estendiam por diversos setores, e sua riqueza era visível em cada detalhe da propriedade. Contudo, ele vivia recluso, imerso em seus papéis e reuniões virtuais, raramente se misturando aos afazeres da casa ou às pessoas que a habitavam, incluindo sua noiva, Lívia. A relação de Lívia e Ricardo era de conveniência, ou assim parecia. Ela ansiava pelo status e pela fortuna que o casamento lhe traria, enquanto ele, talvez, buscava uma companhia para seus últimos anos, ou talvez preencher um vazio que o dinheiro não comprava. Ricardo era um homem de poucas palavras, e suas interações com Sofia eram esparsas e formais. No entanto, em alguns momentos, quando Lívia não estava por perto, um olhar mais demorado, uma pequena pausa em sua caminhada pelos jardins enquanto Sofia trabalhava, indicava uma atenção que ia além da de um patrão para uma funcionária. Era nessas raras ocasiões que o senhor Ricardo observava Sofia, não com o desdém de Lívia, mas com uma curiosidade quase nostálgica. Ele a via se curvar sobre as flores, o mesmo empenho e cuidado que, de alguma forma, pareciam familiares. Havia um cômodo na mansão, o Salão dos Fundadores, sempre fechado e empoeirado, um local que Lívia detestava e onde nunca entrava. Era lá que Ricardo passava algumas de suas tardes, sozinho, entre fotografias antigas e documentos empoeirados. Entre esses objetos, havia um álbum de fotos de uma mulher jovem, com cabelos escuros e um sorriso gentil, muito parecido com o de Sofia. Ao lado, um pequeno baú de madeira guardava cartas amareladas e um medalhão simples. Ricardo folheava o álbum, seus dedos traçando os contornos do rosto na foto, e um suspiro escapava de seus lábios. Ele também tinha uma foto de um jovem, provavelmente o pai de Sofia, em seus anos de juventude, trabalhando ao lado de um homem mais velho, que se parecia com o Ricardo jovem. Certa vez, Ricardo encontrou Sofia sozinha na estufa, cuidando de orquídeas raras. Em vez de dar uma ordem, ele apenas parou, observou-a em silêncio por um longo momento. "Você tem um toque especial para a vida, Sofia", ele disse, sua voz um pouco rouca, sem o tom formal de patrão. Sofia, surpresa, apenas murmurou "Obrigada, senhor Ricardo". Ele assentiu, um brilho enigmático em seus olhos, e se afastou. Aquele pequeno gesto ficou na mente de Sofia, tão incomum vindo de um homem tão reservado. A mansão, com sua grandiosidade e seus corredores labirínticos, guardava não apenas a rotina de Sofia e Lívia, mas também os ecos de um passado que se recusava a ser esquecido. Ricardo, com sua distância e seus momentos de introspecção, era o guardião desse segredo. Um segredo que estava prestes a vir à tona e a mudar a vida de todos de uma forma que ninguém poderia prever. A descrição de Ricardo era uma barreira, mas também um véu que ocultava uma verdade poderosa, prestes a ser desvendada. O burburinho na mansão valeriana atingiu um frenesi sem precedentes. Não era apenas um evento social, era o baile de noivado de Lívia e senhor Ricardo, a celebração da união que selaria o destino da fortuna e do status. A mansão estava mais deslumbrante do que nunca, adornada com milhares de luzes, arranjos florais exóticos e mesas repletas de iguarias finas. Carros de luxo desfilavam pela alameda principal, descarregando convidados da alta sociedade, todos em seus trajes de gala, irradiando poder e elegância. Para Lívia, era o coroamento de seus planos, o momento de brilhar e de reafirmar sua posição intocável. Para Sofia, era mais um dia de trabalho árduo, tingido pela inevitável humilhação. Sofia estava encarregada de tarefas que, para a maioria dos funcionários, seriam consideradas degradantes no dia de uma festa tão grandiosa. Lívia a havia instruído a cuidar dos sapatos dos convidados na entrada principal, exigindo que estivessem impecavelmente limpos e brilhantes.
um detalhe que ninguém notaria, mas que para Lívia era uma forma de exibir sua superioridade. Sofia, com suas roupas de uniforme simples e sapatilhas baixas, agachava-se repetidamente, lustrando os sapatos caros com dedicação, enquanto as risadas e as conversas animadas dos convidados passavam por cima dela, como se fosse invisível. À medida que a noite avançava, Lívia, com um vestido de alta costura que a fazia parecer uma deusa grega, mas com um sorriso gélido, circulava entre os convidados, recebendo elogios e flertando abertamente. Seus olhos, no entanto, não perdiam Sofia de vista. Ela esperava o momento perfeito para seu ato final de crueldade naquela noite. A oportunidade surgiu quando Sofia foi designada para servir bandejas de champanhe. Atravessando o salão de baile, Sofia equilibrava habilmente as taças cintilantes, com cuidado para não tropeçar em seus movimentos. De repente, Lívia, acidentalmente, esbarrou em um garçom que passava, fazendo-o derramar vinho tinto sobre o vestido branco de uma das convidadas mais proeminentes. Em meio ao alvoroço, Lívia rapidamente apontou para Sofia. Oh, meu Deus, que desastre! Sofia, sua desastrada, não consegue fazer nada direito? Veja o que você fez. Destruiu o vestido da dona Isadora. É por isso que não se pode confiar em gente de baixo nível. Os olhos de todos os convidados se voltaram para Sofia. O sangue subiu ao rosto da jovem, que sentiu o calor da vergonha em suas bochechas. As taças em sua bandeja tremeram levemente. Dona Isadora, uma mulher elegante, olhou para Sofia com um misto de raiva e condescendência. Sofia tentou se desculpar, mas as palavras simplesmente não saíam, presas em um nó na garganta. Lívia não parou. Com um sorriso vitorioso e cruel, ela pegou um guardanapo de linho da mesa e, com um gesto teatral, jogou-o no chão, bem aos pés de Sofia. E agora não vai limpar? Anda, Sofia. É o mínimo que pode fazer depois de tamanho estrago. Pegue isso e trate de desaparecer da minha frente. Você está estragando a minha festa. As risadas constrangidas, os murmúrios de desaprovação e os olhares de pena eram um martírio para Sofia. Ela sentiu os olhos de seu pai, o caseiro Joaquim, que observava a cena de longe, impotente, com o coração partido. A humilhação era completa, pública e excruciante. As lágrimas ardiam em seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Com a cabeça baixa, Sofia se curvou para pegar o guardanapo, sua dignidade pisoteada no meio de um salão de luxo. A mansão valeriana, com seu brilho e sua pompa, tornara-se o palco de sua maior humilhação, e a injustiça parecia triunfar na voz esganiçada e no sorriso cruel de Lívia. O senhor Ricardo, que estava em uma conversa distante, não pareceu notar o que acontecia, ou preferiu ignorar, o que tornava a cena ainda mais dolorosa para Sofia. O brilho do baile de noivado ainda ecoava nos salões da mansão valeriana, mas a alegria e a ostentação foram abruptamente substituídas por um silêncio sombrio. Apenas alguns dias após a humilhação de Sofia, uma notícia chocou a todos. Senhor Ricardo, o patrão e anfitrião daquela fortuna, morreu inesperadamente em sua suíte. A causa, um ataque cardíaco fulminante durante o sono, pegou a todos de surpresa. O homem que parecia intocável, o pilar de poder daquela propriedade, havia partido. A mansão valeriana, que antes pulsava com a vida de seus bailes e a rotina de seus moradores, agora estava envolta em uma atmosfera de luto e incerteza. Para Lívia, a noiva, a notícia foi um choque inicial de proporções teatrais. Ela desmaiou dramaticamente, as lágrimas escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado, enquanto proferia lamentos sobre a perda irreparável de seu amado Ricardo. No entanto, por trás da performance de dor, a mente de Lívia trabalhava a toda velocidade, calculando o que a morte de Ricardo significava para sua herança e seus planos de vida. A tristeza rapidamente deu lugar a uma impaciência voraz pelo testamento.
com a morte do Senhor. Ricardo, a autoridade de Lívia na mansão, que antes era uma quase patroa, tornou-se ainda mais assertiva. Ela começou a agir como a legítima senhora do lugar, dando ordens aos funcionários com ainda mais arrogância e desdém, especialmente a Sofia e seu pai. "É melhor vocês se apressarem com as tarefas agora", ela diria, com um sorriso de escárnio. "Esta mansão será minha em breve, e não tolerarei preguiça ou desrespeito à nova proprietária." O medo de Sofia e seu pai era palpável. Sem o Senhor, Ricardo, que, apesar de distante, era o elo com o emprego e o lar deles, o futuro parecia sombrio. Eles poderiam ser despejados a qualquer momento pela impiedosa Lívia. Os preparativos para o velório e o funeral foram comandados por Lívia com uma eficiência surpreendente, quase fria. Ela escolheu as flores mais caras, o caixão mais luxuoso, tudo para manter a imagem de uma viúva inconsolável e digna de herdar uma vasta fortuna. Parentes distantes do Senhor. Ricardo, que nunca haviam sido vistos na mansão antes, começaram a chegar, seus olhos tão fixos na possibilidade da herança quanto os de Lívia. A tensão na mansão era quase insuportável. Todos sabiam que a verdadeira batalha não seria pelo luto, mas pela fortuna. Os dias se arrastaram em uma antecipação silenciosa até o anúncio formal. O advogado da família de Ricardo, um homem idoso e sério, chamado Doutor Elias, convocou todos os interessados, Lívia, os parentes distantes e, para surpresa de Sofia e seu pai, também eles, para a leitura do testamento que ocorreria dali a 3 dias, na própria mansão. Lívia mal conseguia conter sua euforia. Ela estava certa de que a mansão, as empresas, os milhões, seriam dela. Ela já se imaginava a nova matriarca, humilhando Sofia sem limites, e, eventualmente, despejando o caseiro e sua filha para dar lugar a novos funcionários que a bajulassem. Sofia e seu pai Joaquim, por outro lado, aguardavam a data com um misto de apreensão e resignação, temendo que aquele dia selaria o fim de sua estadia na única casa que haviam conhecido por tanto tempo. O destino, no entanto, guardava uma surpresa que ninguém, nem mesmo a impaciente Lívia, poderia prever. O palco estava montado para uma revelação que mudaria tudo. O dia da leitura do testamento chegou, carregado de uma tensão quase palpável que pairava sobre os corredores da mansão valeriana. No imponente escritório principal, onde Ricardo havia passado seus últimos dias, a cena estava montada para o desfecho de sua fortuna. O ar estava pesado, não apenas com o aroma de móveis antigos e papéis empoeirados, mas com a ansiedade e a expectativa de todos os presentes. Lívia era a figura central, vestida de preto, uma viúva que exalava uma mistura de luto forçado e uma impaciência mal disfarçada. Seus olhos, embora vermelhos de maquiagem borrada, brilhavam com uma avidez inconfundível. Ela ocupava a cadeira mais proeminente, à cabeceira da mesa de mogno maciço, sua postura exalando uma confiança quase ofensiva de que a mansão e toda a fortuna de Ricardo seriam suas. À sua volta, sentavam-se os poucos parentes distantes do senhor Ricardo, tios-avós, primos de segundo grau, figuras que emergiram do esquecimento familiar, como abutres atraídos pelo cheiro da herança. Eles se ajeitavam em suas cadeiras, seus olhares inquietos fixos no advogado, Doutor Elias. Em um canto mais afastado do escritório, quase imperceptíveis, estavam Sofia e seu pai, o senhor Joaquim. Convocados por uma formalidade que Lívia mal compreendia, eles sentiam-se intrusos naquele cenário de riqueza e ambição. Sofia, de cabeça baixa, vestia um simples vestido de algodão escuro, seus cabelos castanhos presos firmemente. Ela e o pai se sentaram juntos em um sofá antigo, as mãos de Joaquim repousando sobre as de Sofia em um gesto de conforto silencioso. Para eles, a leitura do testamento era apenas uma formalidade dolorosa que selaria a perda de seu lar, de sua rotina
e da única vida que conheciam na mansão valeriana. O futuro parecia incerto e assustador. O doutor Elias, um advogado de cabelos brancos e voz grave, ajeitou seus óculos de leitura e abriu uma pasta de couro. Um silêncio sepulcral desceu sobre a sala, quebrado apenas pelo leve crepitar do ar-condicionado. Prezados senhores e senhoras, começou ele, com uma formalidade impecável. Estamos aqui hoje para cumprir a última vontade e testamento de Ricardo Valeriana. Ele leu os prolegômenos legais, os nomes dos familiares, as cláusulas padrão. Lívia revirava os olhos com impaciência a cada item menor, esperando a sua parte. O advogado anunciou algumas pequenas somas para parentes distantes, e expressões de decepção cruzaram seus rostos. Chegamos agora aos bens principais, anunciou o doutor Elias, sua voz ganhando uma entonação mais solene. O coração de Lívia disparou. Ela se endireitou na cadeira, um sorriso presunçoso ensaiado em seus lábios. Seus olhos brilhavam, antecipando o momento em que a mansão e as empresas seriam pronunciadas como suas. De acordo com a vontade expressa de Ricardo Valeriana, continuou o advogado, fazendo uma pausa dramática que fez a respiração de todos prender. A mansão valeriana, suas terras adjacentes, os veículos e a totalidade das ações majoritárias da Valeriana Holdings, bem como todos os bens móveis e imóveis não especificados anteriormente, são legados a Sofia Silva. O som do nome de Sofia ecoou no escritório, um nome tão simples e inesperado que o choque foi físico. Um arrepio percorreu a sala. Lívia soltou um grito abafado, um misto de incredulidade, raiva e desespero puro. Seus olhos esbugalharam-se, as feições contorcidas em uma máscara de horror e fúria. O quê? Isso é um absurdo, uma piada de mau gosto. Ela é a filha do caseiro. O testamento está falsificado. É uma fraude. Ela berrou, levantando-se abruptamente, derrubando a cadeira com estrondo. Os parentes distantes estavam em choque similar, suas mandíbulas caídas, olhos fixos em Sofia. Eles sussurravam em descrença, incapazes de processar a informação. Sofia e seu pai, Sr. Joaquim, estavam em estado de catatonia. Sofia, com a cabeça baixa, levantou lentamente o olhar. Seus olhos castanhos marejados de lágrimas, que não eram de tristeza, mas de uma surpresa avassaladora. Seu pai, ao seu lado, apertava sua mão com força, seus próprios olhos marejados. Eles eram os mais chocados de todos. O silêncio que se seguiu à explosão de Lívia foi preenchido apenas pela respiração ofegante da noiva traída, enquanto o destino da fortuna de Ricardo se revelava de uma forma que ninguém, absolutamente ninguém, havia previsto. O doutor Elias, com a calma inabalável de um veterano do direito, esperou a explosão de Lívia diminuir antes de prosseguir. Sua voz, agora mais firme e carregada de uma solenidade quase paternal, cortou o ar ainda carregado de choque e incredulidade. Compreendo a sua surpresa, senhora Lívia. No entanto, o testamento é legítimo, devidamente assinado e testemunhado, e a decisão do senhor Ricardo Valeriana tem raízes profundas, que ele fez questão de registrar nesta carta que anexou ao documento final. O advogado retirou de sua pasta um envelope antigo, amarelado pelo tempo, com um selo pessoal de Ricardo. Seus olhos percorreram a sala, fixando-se por um momento em Sofia, que ainda estava em choque silencioso. Ele começou a ler, e cada palavra de Ricardo, vinda do passado, desvendava um segredo há muito guardado. Meus caros, e em especial você, Sofia, a voz do doutor Elias lia, como se o próprio Ricardo estivesse presente. Sei que esta decisão pode parecer estranha para muitos, mas a verdade é que a ligação que tenho com a família Silva transcende a de patrão e empregado. O advogado fez uma pausa, e os olhos dos presentes se voltaram, curiosos e apreensivos, para o senhor Joaquim, pai de Sofia, que, até então, era apenas o caseiro.
O pai de Sofia, Joaquim Silva, não é apenas meu caseiro. Ele é meu irmão de coração, meu companheiro de infância e adolescência. Nos criamos juntos nesta mesma propriedade que pertencia à nossa família desde tempos imemoriais. Nossos pais eram grandes amigos e sócios em um pequeno negócio rural que existia aqui antes da grande fortuna. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Lívia arregalou os olhos, a descrença se transformando em fúria à medida que a verdade se desenrolava. Ela havia desprezado a filha de um homem que era quase um irmão para o seu falecido noivo. Quando eu tinha 20 anos, uma crise financeira quase nos fez perder tudo. Continuou a leitura do Dr. Elias, a voz de Ricardo ganhando emoção através das palavras do advogado. Foi Joaquim quem, com sua astúcia e trabalho incansável, e com o pouco que sua família tinha, me ajudou a reerguer o patrimônio. Ele me deu um empréstimo vital, suou e dedicou noites em claro para que os negócios pudessem ser salvos. Ele me salvou da ruína, e com isso, salvou o legado de nossa família. Prometi a ele, então, que jamais o deixaria desamparado, e que a mansão valeriana, que ele sempre amou e cuidou como se fosse sua, voltaria um dia a ser um lar seguro para a sua linhagem. Os olhos de Joaquim, o caseiro, marejaram ao ouvir as palavras. Ele se lembrava daquele tempo, do voto de lealdade que ele e Ricardo haviam feito. Anos depois, quando a mãe de Sofia, uma mulher de coração puro, que amei profundamente e que foi uma grande amiga, faleceu, prometi a ela e a Joaquim que cuidaria de Sofia como se fosse minha própria filha. O Dr. Elias continuou lendo, sua voz mais suave, e observei Sofia crescer. Sua dignidade, sua resiliência, sua bondade inabalável, mesmo diante das adversidades e da humilhação, só confirmaram que ela é a pessoa mais digna de herdar o que construí. Lívia. Bem, Lívia buscou a fortuna, mas nunca compreendeu o valor do que realmente importa: a lealdade, o caráter, o legado. Esta mansão e a fortuna que a acompanha merecem alguém que as honre com o coração, não com a ambição vazia. A mansão, que antes era um símbolo da fortuna de Ricardo, revelava-se agora um testemunho de uma amizade profunda, uma dívida de gratidão e um amor platônico por uma mulher. A herança de Sofia não era um capricho, mas um reconhecimento de um valor que Lívia, em sua futilidade, jamais poderia compreender. Aquela fortuna, agora, pertencia de direito àqueles que a haviam guardado e amado em silêncio. O silêncio que se seguiu à revelação da carta de Ricardo foi ensurdecedor, logo quebrado pela fúria incontrolável de Lívia. Seus olhos faiscavam, e o rosto, antes impecável, estava agora contorcido em uma mistura grotesca de raiva, inveja e humilhação. Isso é um ultraje, uma farsa. Eu não aceito. Ele não pode fazer isso. Ele me prometeu. Component placement. Ela berrava batendo na mesa, derrubando papéis e canetas. Seus protestos, no entanto, eram apenas o estertor final de sua ilusão de poder. O Dr. Elias, com a autoridade de sua profissão, a interrompeu friamente. Senhora Lívia, o testamento é inquestionável. Todas as cláusulas são legalmente válidas e inatacáveis. O senhor Ricardo previu essa possibilidade e tomou todas as precauções para que sua última vontade fosse cumprida. Qualquer tentativa de contestação será infrutífera e apenas prolongará o processo sem alterar o resultado. A voz do advogado era um martelo de realidade que esmagava as últimas esperanças de Lívia. A noiva traída, agora despojada de sua futura fortuna, olhava para Sofia com um ódio visceral. A mesma Sofia que ela havia humilhado, a filha do caseiro que ela desprezava, agora era a proprietária legítima de tudo o que Lívia havia cobiçado. A ironia era cruel. A mansão valeriana, o cenário de tantas humilhações, agora era o palco do triunfo de Sofia e da queda de Lívia. Sofia, em contraste, mantinha-se em silêncio, sua expressão de choque inicial
gradualmente dando lugar a uma calma dignidade. Seus olhos, antes marejados pela dor da humilhação, agora brilhavam com um misto de gratidão e uma inesperada força. Ela se levantou, suas mãos ainda segurando as de seu pai, que a olhava com orgulho e lágrimas nos olhos. Com passos lentos e firmes, Sofia se aproximou da mesa, parando em frente a uma Lívia, que tremia de fúria e vergonha. Lívia. A voz de Sofia era suave, mas carregada de uma autoridade que Lívia jamais vira nela. Não havia raiva, nem triunfo em sua voz, apenas uma verdade simples e incontestável. Esta mansão foi um lar para mim e meu pai por toda a vida. Eu a conheço cada pedra, cada planta. Nunca quis sua fortuna, apenas meu respeito e meu trabalho. Ela fez uma pequena pausa, seu olhar fixo nos olhos injetados de Lívia. Mas agora, como proprietária legal, preciso que compreenda que certas atitudes não serão mais toleradas aqui. A partir de hoje, a forma como as pessoas são tratadas nesta casa mudará. Sugiro que organize seus pertences. Você terá 24 horas para se retirar da propriedade. As palavras de Sofia, ditas com uma calma que contrastava com a fúria de Lívia, eram um golpe devastador. Lívia ficou muda, sua boca abrindo e fechando, incapaz de proferir uma resposta. A plateia de parentes, que antes a havia bajulado, agora a observava com um misto de pena e satisfação. A cena era um espelho invertido da humilhação no baile. Desta vez, Lívia era a humilhada, despojada de seu poder e de sua arrogância, e Sofia, a antes desprezada, era a que ditava as regras. A notícia da herança e da expulsão de Lívia se espalhou como um incêndio. A alta sociedade, que havia testemunhado a humilhação de Sofia, agora se chocava com a reviravolta. Lívia, outrora a invejada noiva do Sr. Ricardo, tornou-se o alvo de fofocas e escárnio, sua reputação em ruínas. A justiça, silenciosa e inesperada, havia se manifestado de forma avassaladora, e a filha do caseiro, com sua dignidade intacta, emergia como a verdadeira herdeira de um legado muito maior que a fortuna. Os meses que se seguiram à leitura do testamento transformaram a mansão valeriana e a vida de Sofia. Ela assumiu seu novo papel de proprietária, não com ostentação, mas com a mesma humildade, dedicação e bondade que sempre a caracterizaram. O brilho da mansão, antes um mero reflexo da riqueza, passou a emanar uma aura de lar, de acolhimento. Sofia, junto de seu pai, o Senhor Joaquim, que agora era seu braço direito e conselheiro, dedicou-se a administrar a herança com sabedoria. Ela não fez grandes mudanças para exibir sua nova fortuna. Ao invés disso, Sofia investiu nas terras adjacentes à mansão, modernizando os métodos de cultivo e criando projetos sociais para a comunidade local, empregando pessoas da vila e oferecendo cursos de capacitação. A mansão valeriana, sob sua gestão, tornou-se um centro de prosperidade e apoio para aqueles que, como ela e seu pai, conheciam o valor do trabalho e da dignidade. A figura de Sofia, a filha do caseiro, que se tornou uma benfeitora, inspirava a todos, e ela se tornou uma figura de respeito e admiração genuínos, muito diferente da inveja e do medo que Lívia inspirava. Lívia, por outro lado, desapareceu do cenário social. Sem a fortuna de Ricardo, sem o status que tanto almejava, ela foi rapidamente esquecida pela alta sociedade que antes a bajulava. A queda foi vertiginosa e implacável. Sua arrogância e crueldade a deixaram isolada e sem o luxo que era sua única identidade. A vida que ela tanto desprezou para Sofia e seu pai tornou-se, ironicamente, a sua própria realidade. A herança de Ricardo, que parecia um capricho excêntrico de um homem rico, provou ser o julgamento mais justo e eficaz para as duas mulheres. A história de Sofia e a mansão valeriana tornou-se um lembrete vívido para todos. A verdadeira riqueza, a verdadeira nobreza, não reside no dinheiro ou na posição social,
mas na integridade do caráter. A humildade, a resiliência e a bondade de Sofia, que foram subestimadas e humilhadas, revelaram-se muito mais valiosas do que qualquer fortuna material. Ricardo, em sua sabedoria final, não apenas deixou bens, mas um legado, o de que a verdade, a lealdade e a dignidade sempre encontram um caminho para prevalecer, por mais escondidas que estejam. A mansão valeriana hoje não é apenas um patrimônio, é um símbolo. Símbolo de que as aparências podem enganar profundamente, de que o preconceito pode cegar, e de que a justiça, às vezes, se manifesta nos atos mais inesperados. A filha do caseiro, humilhada e desprezada, mostrou ao mundo que o coração puro e a alma digna valem mais do que qualquer herança visível, e que a verdadeira riqueza escondida estava sempre nela mesma.